que sem humildade é impossível haver unidade. João Calvino também concorda com essa afirmação. Porque é impossível, irmãos, mantermos comunhão com pessoas orgulhosas. Então, o primeiro ponto é reconhecer que nós precisamos uns dos outros, que nós carecemos estar com a igreja. Quantas vezes na minha caminhada, entristecido pelos meus pecados, a única vontade que eu tinha era de ficar na minha casa. Quando eu tomava uma decisão de vir até a igreja, aqui eu recebia um abraço, uma palavra de conforto, e o meu coração se enchia de alegria. E o Senhor tem me trazido por graça até aqui. Queridos, o apóstolo Paulo, e nós não podemos perder isso de vista, agora está tratando a maneira como nós devemos viver. Nós conhecemos a verdade, nós sabemos quem nos chamou, nós sabemos de onde Ele nos tirou, nós sabemos a graça que nos alcançou, e agora nós devemos viver de conformidade com essa verdade. Principalmente nós, irmãos, da tradição reformada, corremos um sério risco de nos apegarmos, muitas vezes, à doutrina, em detrimento da prática. É verdade que nós devemos começar com doutrina, mas nós não devemos parar aí. A verdade sempre deve desembocar numa vida que glorifique a Deus. Todas essas verdades que nós ouvimos a respeito de Deus, e a respeito de nós, e a respeito de Cristo, a respeito da obra do Espírito, tudo isso deve ser levado em consideração no nosso viver diário. No versículo 4, irmãos, o apóstolo ele volta para a doutrina, para mostrar mais uma vez que a prática está relacionada com a doutrina. Ele diz: há um só corpo e um só Espírito. Esse único corpo é a igreja que é composta de judeus e gentios, e a sua unidade e coesão é devida ao único Espírito Santo que habita na igreja e que a anima. É como se o apóstolo dissesse: há somente um corpo, porque há somente um Espírito. Por gentileza, pode passar para o próximo slide. John Stott, irmãos, entende que a igreja é uma, porque o Espírito é um. Martin Lloyd Jones, comentando essa passagem, vai dizer: a igreja é resultado da atividade do Espírito Santo. É Ele que opera na igreja, na produção da igreja, na manutenção da igreja, no bem-estar da igreja e na vida da igreja. Essa pessoa singular e bendita, é Ele que age na igreja e cria a unidade da igreja. A unidade da igreja, irmãos, independe da nossa vontade, mas isso não significa que não seja nossa responsabilidade guardar essa unidade, preservar essa unidade. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, vai dizer: pois em um só Espírito, todos nós, e aqui ele está falando da igreja, fomos batizados em corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Há um só corpo e um só Espírito. A igreja, irmãos, é fruto da atividade do Espírito Santo. Paulo prossegue dizendo: como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. E aqui nós chegamos ao tema. Fomos chamados para uma esperança, não qualquer esperança, mas uma esperança que pertence ao nosso chamado. A esperança, irmãos, é o oxigênio que nos mantém vivos. Antes, nós estávamos mortos em delitos e pecados, como diz Paulo lá no capítulo 2. Nós estávamos separados da comunidade de Israel, éramos estranhos aos pactos da promessa,
sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora nós temos uma só esperança da nossa vocação. Nós fomos chamados eficazmente por Deus e fomos chamados para uma viva esperança. A pergunta que fica é: por que o apóstolo Paulo acrescenta o fato de que nós fomos chamados numa só esperança da nossa vocação, a afirmação de que existe um só corpo e um só espírito? Será que Paulo escreve isso por acaso, irmãos? Será que escreve isso por acidente? Ou será que há uma sequência lógica? Eu creio que por duas razões o apóstolo coloca a esperança na sequência da afirmação que ele faz do fato de que há um só corpo e um só espírito. A primeira razão é porque essa esperança é em relação ao corpo, do corpo e para o corpo, é uma esperança coletiva. Um só corpo formado por um só espírito, para uma só esperança. E por que isso? Irmãos, nós sabemos que a igreja é fruto da atividade do Espírito Santo. Nós fomos convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado. Nenhum pecador teria consciência de seu pecado e nem chegaria ao arrependimento sem a obra do Espírito Santo. É Ele quem nos convence, é Ele quem abre os nossos olhos espirituais para que nós venhamos enxergar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É o Espírito Santo também que nos regenera. Nós fomos concebidos em pecados, nós estávamos mortos, mas o Espírito Santo mudou as nossas disposições mais íntimas e nos fez novas criaturas. Nós estamos aqui, queridos, porque o Senhor agiu primeiro em nós. Foi Ele quem se decidiu por nós. Foi Ele que soprou o fôlego da nova vida sobre nós. O passo seguinte é a obra de nos incorporarmos no corpo de Cristo, na igreja. Ou seja, tendo nos preparado, o Espírito Santo nos congrega na igreja, nos une ao Senhor Jesus, e assim, dessa união com Cristo, nós somos unidos uns com os outros. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queridos, responda com sinceridade. Será que você já foi alvo dessa maravilhosa operação do Espírito? Será que você já foi convencido do pecado? Será que você já foi regenerado? Será que você já foi incorporado à igreja? Será que você vê beleza em Cristo? Será que você tem prazer em estar com o povo de Deus? Se você de fato experimentou esse novo nascimento, você tem o testemunho do Espírito no seu coração clamando: Abba, Pai. Tendo isso em mente, queridos, nós precisamos compreender a razão dessa grande obra de salvação em nossas vidas. Precisamos compreender porque o Espírito fez o que fez em nós. Será que nós fomos salvos simplesmente para todo final de semana saímos de nossas casas, virmos a igreja, participamos do culto, voltarmos para as nossas casas, sem nenhuma outra motivação, sem nenhum alvo, sem esperar por mais nada? Será que a igreja é um fim em si mesmo? Nós devemos nos perguntar: por que o Senhor nos chamou de forma eficaz? Porque Ele nos convenceu do pecado, porque Ele nos habilitou a ver os méritos do sangue de Jesus, porque Ele nos deu uma nova vida, porque Ele nos chamou do mundo e nos batizou no corpo. A segunda razão, Ele vai dizer que nós fomos chamados para o corpo de Cristo, porque existe ainda algo para acontecer.
é um passo num grande processo, uma atividade que nós esperamos acontecer, e pode acontecer, irmãos, ainda hoje. Nós esperamos o retorno do Senhor Jesus. A igreja não é um fim em si mesma. A igreja é o corpo, é um instrumento que Deus está usando para chamar dentre o gênero humano uma nova humanidade, um novo povo para si, que Ele vai aperfeiçoar e vai fazer habitar no novo mundo, renovado e glorificado, livre de todo pecado. O que nós experimentamos agora é apenas um prelúdio de uma experiência de que iremos conhecer no futuro. John Stott, tratando desse tema, fez a seguinte afirmação: um dia, quando a boa obra, a boa nova do reino, houver sido proclamada no mundo inteiro, Jesus Cristo aparecerá em grande magnificência. Ele ressuscitará os mortos, julgará o mundo, regenerará o universo e aperfeiçoará o reino de Deus. Nesse reino, toda dor, toda degeneração, toda tristeza pelo pecado e morte serão banidos, e Deus será glorificado para sempre. Há uma consumação futura dos propósitos de Deus, baseados na vitória de Cristo no passado, e nós devemos, irmãos, viver sobre essa perspectiva. Nós devemos viver com essa expectativa. Nós devemos encher o nosso coração dessa esperança, que Paulo vai dizer, que nós fomos chamados para essa esperança da nossa vocação. E não é qualquer esperança, é uma só esperança. É uma esperança bem definida. É uma esperança para a igreja. É uma esperança que nos motiva, que nos impulsiona a caminhar para um alvo, para a frente, que não nos permite a ficar parados como igreja. O Espírito é uma realidade presente, que nos fala da nossa salvação passada, da nossa salvação presente, indicando também a consumação futura da nossa salvação, a nossa glorificação. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, vai dizer que aqueles que o Senhor predestinou, a esses chamou, aos que chamou, a esses justificou, aos que justificou, a esses glorificou. Ainda há algo a ser feito em nossas vidas, e nós devemos viver com base nessa expectativa. Paulo escreve no versículo 23 e 24 do mesmo capítulo 8 de Romanos, que não apenas a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, gememos, esperando a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Dessa maneira fica clara a sequência apresentada pelo apóstolo: um só corpo, um só Espírito, uma só esperança da nossa vocação. Paulo está dizendo: o corpo está sendo preparado para o grande dia que ainda está por vir. Até aqui nós vimos que essa uma só esperança é em relação à igreja como corpo de Cristo, como um edifício. Contudo, essa não é apenas uma esperança coletiva, irmãos. Essa é também uma esperança individual para cada membro do corpo de Cristo em particular, os quais foram selados com o Espírito Santo da promessa. É uma só esperança, garantida pelo selo e penhor do Espírito. O apóstolo introduz essa frase nesse ponto, em acréscimo, para dizer que em acréscimo a obra de preparação e incorporação no corpo de Cristo, ele vem até nós, fazendo uma obra mais pessoal. O apóstolo, no capítulo 1 da sua carta aos Efésios, escreve que quando nós ouvimos a palavra da verdade,
o evangelho da salvação, ao crer em Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Isso se refere, irmãos, à obra do Espírito como selo e penhor. Tendo nos feito crentes, tendo nos colocado no corpo, Ele agora nos sela e age como um penhor. E todo o objetivo do selo e penhor tem relação com a propriedade adquirida da qual fala o apóstolo. O selo, queridos, é uma marca de propriedade. Ser selado com o Espírito Santo da promessa significa ser marcado como possessão de Deus, como propriedade de Deus. O selo, por assim dizer, é a marca do Senhor em nós, para mostrar que nós pertencemos a Ele. É por meio do selo que nós somos reconhecidos como filhos de Deus, como herdeiros dessa grande herança, como pessoas que têm essa uma só esperança. É a marca de Deus na nossa alma. É o Espírito Santo testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e nós fomos selados, irmãos, com esse um só Espírito, da qual Paulo diz que é o Espírito Santo da promessa. Ao falar sobre o penhor, Paulo está querendo dizer que o penhor é o antegozo da herança final, dessa uma só esperança. É um pagamento parcial, que nos garante que nós receberemos a bênção final, que nos garante que o Senhor vai terminar a obra que Ele começou em nós. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer: aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E qual que é a segurança que nós temos? Qual que é a garantia? Ele nos deu o seu Espírito Santo, que é a garantia, que é o penhor, que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Essa é uma esperança, queridos, para mim e para você. O Espírito Santo, como penhor da herança, é agora o selo com o qual o crente é propriedade de Deus para o dia da redenção. E nós devemos, com sinceridade, perguntar para o nosso coração se de fato nós cremos que há de fato uma esperança futura para cada um de nós. Devemos responder para a nossa alma se de fato nós temos esse selo, se de fato nós temos essa certeza, essa garantia no nosso coração, de que nós pertencemos a Deus, de que nós estamos unidos com a igreja, de que nós recebemos o Espírito de Deus, porque como diz Paulo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É por isso que todo culto de ceia, o pastor diz aqui na frente: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É necessário que olhemos para o nosso coração e respondamos se de fato estamos no Senhor, se de fato estamos unidos à igreja, e se de fato nós temos esse Espírito que é o penhor da nossa herança. É uma só esperança quanto ao resgate da propriedade. Ao falar sobre o selo e penhor na obra do Espírito Santo, nós somos levados pelo apóstolo a pensar também na propriedade adquirida, nessa maravilhosa herança que Deus está preparando e mantendo para os que o amam. Portanto, irmãos, qualquer consideração da obra do Espírito deve levar em consideração essa bendita e gloriosa esperança que está à frente de todo cristão. Nós estamos falando de unidade, mas nós estamos unidos. Por quê? Para quê? Em nome do quê? No capítulo 1, o apóstolo diz aos Efésios: olha, eu estou orando por vocês, para que Deus dê a vocês, no conhecimento
de vocês o espírito de sabedoria e de revelação. Eu estou orando para que Ele ilumine os olhos do entendimento de vocês. E qual que era o propósito? Para que eles soubessem qual era a esperança da vocação. Oh, irmãos, essa mesma oração deve ser feita constantemente por nós. Senhor, ilumina as nossas mentes, ilumina os olhos do nosso coração, a fim de que não percamos de vista essa esperança, esse futuro glorioso que o Senhor preparou para a sua igreja, a sua noiva, e para cada um de nós, em particular, como membros desse corpo. Nada promove, irmãos, tanto a unidade, e guarda essa unidade, protege essa unidade, como a nossa percepção da bendita esperança que está diante de nós, essa mesma esperança que nós devemos compartilhar, em grande parte porque nós deixamos de olhar para a esperança da nossa vocação, é que nós nos fixamos em coisas tão banais. Nós brigamos por posições, por cargos dentro da igreja, nós brigamos pelas músicas que vão ser cantadas aqui, nós discutimos se A ou B prega melhor ou pior, porque nos apegamos a coisas tão banais. A igreja se divide tantas vezes. Nós somos chamados, queridos, para uma só esperança da nossa vocação. Não somos chamados para brigarmos por posições teológicas secundárias, posições ideológicas e políticas. Vez ou outra, eu me pego olhando as redes sociais e eu vejo alguns crentes tão preocupados com o que pode acontecer com as eleições desse ano, e eu me pergunto se esses irmãos têm o coração fixados nessa esperança. Não que nós não devamos nos preocupar ou saber em quem votar, mas nós somos peregrinos nesse mundo. O nosso chamado não se encerra aqui, não se encerra nessa reunião. Há uma só esperança para a qual devemos olhar, há uma só esperança que deve nos mover, e essa esperança que envolve toda essa graça de Deus derramada sobre nós, que deve motivar o nosso trabalho aqui na igreja e fora da igreja. Como cristãos, devemos fixar-nos na esperança da nossa vocação. Não devemos olhar para trás ou nos fixar no presente, porque aquilo que nós vemos, irmãos, é passageiro. Assim como um apóstolo, nós devemos esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de nós, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. O nosso problema é que nós fazemos exatamente o oposto. Há uma só esperança que nos leva a caminhar para o alvo. Em toda parte do Novo Testamento, irmãos, nós somos movidos a olhar para frente. O Senhor, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14, verso 1, Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito. Aos Romanos Paulo escreve: porque para mim tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Nós somos sempre chamados para olhar para frente. Na sua segunda carta aos Coríntios, ele afirma: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que veem são temporais, e as que se não veem são eternas. No versículo 1 do capítulo 5 do mesmo livro, da mesma carta, ele diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. A Tito ele vai dizer: nós aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus
e do Senhor Jesus Cristo. E por fim, João vai escrever a sua primeira carta, no capítulo 3, verso 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Que bendita esperança, irmãos. É essa esperança que deve incendiar o nosso coração, que deve nos motivar a viver para a glória de Deus. Há uma só esperança para todos nós. Nós vamos todos juntos, pela graça de Deus, para a mesma glória, e lá não haverá divisões, nem distinções. Nós vamos avante para aquela vida que tanto almejamos, inteiramente livres do pecado que muitas vezes nos entristece, que tira de nós a alegria da salvação, pecado que nos divide, que nos separa, mas chegará um dia em que nós estaremos diante dele sem defeitos, inculpáveis, sem mancha e nem ruga. Agora nós temos manchas e rugas, mas vem um dia em que o pecado será retirado de nós e do universo inteiro, e nós o veremos, e todos nós como igreja fruiremos juntos da companhia do Senhor e da presença do Senhor. Você almeja, querido, por esse dia? Onde está o seu coração? Aqui devemos, como diz o apóstolo, guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E devemos fazer isso porque nós temos uma só esperança quanto ao futuro. Aqui já é a conclusão. Não existe, irmãos, unidade senão em torno da verdade. A igreja é um só corpo, que tem uma só fé e que tem uma só esperança. E o caminho da unidade da igreja, a maneira de salvaguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, é fazer o que diz Paulo aos Colossenses: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Essa é a fé da igreja, da única igreja, da igreja de Cristo, a igreja que é una, que é santa, que é católica e que é apostólica. E em torno da esperança da nossa vocação é que a igreja se une e luta para manter a manifestação visível dessa unidade. Amém? Irmãos, que Deus possa falar melhor ao coração dos irmãos, que Ele possa encher o coração dos irmãos com essa esperança, e que todos nós como igreja, no nosso viver diário, assim como Paulo rogou, rogo a vocês que vivam dignamente da vocação em que vocês foram chamados, de forma digna, que nós possamos viver com os olhos nessa doce esperança, ainda mais nos trabalhos da igreja. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda da sua graça. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela sempre nos move e nos comove, Senhor, apesar de nós. Obrigado, Senhor, por essa esperança que está diante da tua igreja como corpo e de cada um de nós como membros do corpo de Cristo. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda na nossa caminhada, porque o nosso coração é orgulhoso, Senhor, e nós aprendemos, temos ouvido desde ontem, que o caminho para a unidade é a humildade. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a negarmos a nós mesmos, a sempre ver o outro como superior, a sempre nos negarmos a nós mesmos, reconhecendo, meu Deus, que tudo que temos, tudo que somos e tudo que viermos a ser vem de Ti, vem de Tuas mãos, é fruto da Tua livre graça e soberana graça. Nos ajuda, Senhor, porque nós somos rápidos
para brigarmos uns com os outros, para nos dividirmos por pouca coisa, ó Pai. Nos ajuda a guardar a unidade do Espírito, como diz o apóstolo, no vínculo da paz. Ó Senhor, nós carecemos da Tua graça que opera em nós, como diz Paulo. É o Senhor quem opera em nós o querer e o realizar. Mas diante de nós está uma ordem: faça. Vocês devem guardar a unidade do Espírito, ó Senhor. Como diz um servo do Senhor, ordena o que Tu quiseres e nos conceda aquilo que Tu queres. Nos capacita como igreja, nos dá mansidão, Senhor, nos faz longânimos, porque nós não somos. Nós carecemos do Teu agir em nós, a fim de que vivamos da maneira que Te agrade, ó Deus. Tudo isso nós rogamos a Ti, não em nosso nome, mas pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Odair. Ontem nós vimos sobre o corpo e o espírito, as 7 esperanças, que são esses 7 escudos que estão aqui. Agora o nosso irmão nos lembrou um pouco sobre a esperança, essa bendita esperança, e como é bom, Odair, a gente se lembrar de que tudo aquilo que nos afasta, que nos entristece, que nos oprime, em breve vai acabar. Essa bendita esperança da volta do Senhor e essa bendita esperança também do livramento de todo o pecado. Bem, hoje à noite, logo após o intervalo, nós continuaremos nesse estudo e amanhã também. Então, convido a todos que fiquem de pé, que se cumprimentem, que venham até a frente. Nós temos um café aqui, um intervalo de 15 minutos para a nossa coinonia, para a nossa comunhão. Que a gente possa, nesse tempo de comunhão, expressar essa nossa alegria por um dia sabermos que viveremos livres de toda a opressão e pecado.